que o lírio-tigre disse? Não ouves o tambor? São apenas 2 batidas. Bum, bum. A canção de lamentação da velha. O chamado dos sacerdotes. De pé na pira funerária, em seu longo manto, está a mulher hindu. E as chamas se erguem ao seu redor e de seu marido morto. Mas ela pensa naquele que está vivo, no círculo ao redor deles. Naquele cujos olhos ardem mais quentes que as chamas ao seu redor, que logo queimarão seu corpo até as cinzas. Pode a chama do coração morrer na chama da pira funerária? Eu não consigo entender o que me diz, disse a pobre garota. Essa é a minha história, disse o lírio-tigre. O que o convôlvulos disse? Seguindo um estreito e tortuoso caminho por entre as montanhas, há um antigo castelo feudal. Lá, espessas árvores crescem nas paredes em torno do altar, onde uma linda donzela está de pé a se curvar sobre o corrimão. Ela olha para a rosa, uma rosa mais fresca entre os galhos da roseira do que ela. Nenhuma flor de macieira, levada pelos ventos, seria mais delicada. Seu manto de seda farfalha no ar. Ele ainda não chegou? É de Kai de quem você fala? Perguntou a pequena Gerda. Estou contando minha história, meu sonho, respondeu. O que os galantos disseram? Há uma longa tábua pendurada entre as árvores, onde 2 meninas estão a balançar, para a frente e para trás. Seus vestidos são tão brancos quanto a neve, e longas fitas verdes de cetim flutuam de seus gorros. Com elas também está seu irmão mais velho, de pé no balanço, com os braços em volta das cordas, se segurando firme enquanto sopra bolhas de sabão. O balanço se move e as bolhas flutuam encantadoras em cores variadas. A última ainda está presa no cano e balança na brisa. Um cãozinho preto pula nas patas de trás, tentando subir no balanço, e o balanço se move. O leve cãozinho cai, late e fica bravo, enquanto as crianças o provocam e a bolha estoura. O balanço se move. Essa é a minha canção. Tudo isso pode ser muito bonito, embora um pouco triste e melancólico, mas nada me diz sobre Kai, diz Gerda. O que os Jacintos disseram? Era uma vez 3 irmãs muito belas e bem transparentes. Cada uma usava um manto de uma cor, um vermelho, um azul e um branco. Elas não eram elfas e sim crianças mortais, dançando à luz do luar à beira de um lago bastante calmo. Uma fragrância foi sentida no ar e as 3 desapareceram na floresta. Quando a fragrância ficou mais forte, 3 caixões com 3 adoráveis donzelas deslizaram pelo lago para fora da floresta, com vagalumes os seguindo como pequenas luzes flutuantes. As donzelas dançantes dormem ou estão mortas? O perfume das flores diz que são cadáveres, e o sino da noite toca pelos mortos. Vocês me deixam triste, disse a menina. Não consigo parar de pensar nas 3 irmãs mortas. E Kai? Kai está morto também? As rosas que estavam embaixo da terra disseram que não. Então soaram os sinos dos jacintos.
Nós não tocamos por Kai, não o conhecemos. Esta é somente nossa única forma de cantar. Gerda, então, foi aos ranúnculos, e estes eram como um pequeno sol brilhante. Sabe me dizer onde posso encontrar meu companheiro Kai? Que canção poderia o ranúnculo cantar? Então, começou. Em um pequeno pátio, brilhava o sol nos primeiros dias de primavera, deslizando seus raios pela parede branca, onde ali perto flores amarelas floresciam. Elas reluziam douradas com a quente luz do sol. Havia ali próximo uma velha avó que estava sentada no ar, e sua neta, uma pobre e adorável criada, veio vê-la numa curta visita. Ali havia ouro. Havia ouro puro naqueles beijos abençoados. Aí está a minha história. Minha avó, suspirou Gerda. Sim, ela está com saudades e sofre por minha ausência, como sofreu por Kai. Mas não vou demorar e voltarei com Kai comigo. De nada adianta perguntar às flores, elas só conhecem suas próprias rimas e nada podem me dizer. Devo seguir. Então, Gerda segurou a barra de seu vestido para poder correr mais rápido. E quando foi para saltar o narciso, tomou uma pancada com tudo na perna. Ela parou, olhou para a longa flor amarela e perguntou: Você sabe de algo? Posso me ver! Eu posso me ver! Ah, como sou cheirosa! Lá no pequeno sótão está uma pequena dançarina. Ela não está completamente vestida. Ora, ela fica em uma perna, ora em ambas, dançando. Ela despreza o mundo todo e vive apenas de seus pensamentos. Ela segura um tecido em suas mãos e despeja um pouco de água sobre ele. Ela está limpando seu corpete. O vestido branco está pendurado no cabide e ela lavou e secou no telhado. Ela veste e coloca um lenço cor mostarda amarela no pescoço, o que deixa o tom do vestido ainda mais branco. Eu posso me ver, posso me ver. O que isso me diz respeito? Isso nada é para mim, respondeu Gerda. Ela correu pelo jardim até chegar no portão, e este estava trancado. Sacudiu até que o ferrolho enferrujado se rompesse e conseguiu sair correndo descalça, indo afora. Depois de conferir 3 vezes se ninguém a seguia, ela não mais aguentava correr. Sentou-se numa grande pedra e notou que o verão havia passado. Já era fim de outono. Naquele belo jardim não se podia notar as estações, pois as flores e o sol sempre estavam lá. É outono, não posso descansar, pensou. Levantou-se e sentiu seus pezinhos sensíveis e cansados. Agora, tudo ao seu redor era amarelo. Ia perdendo vida, ficando frio e cru. As folhas, caindo das árvores, estavam dando espaço a uma paisagem de galhos secos e névoa. Ah, como era escuro e desconfortável aquele mundo sombrio. Fim. Então, vocês gostaram? Eu espero que sim. Lembrando que ainda temos mais 4 contos da Rainha da Neve.
que será que vai acontecer a partir daqui? Será que Gerda vai conseguir encontrar o seu amiguinho? Como será que está Kai? O que será que aconteceu com ele? Quem será mais que Gerda vai conhecer nessa diferente jornada da vida dela? Eu espero você para, então, a continuação dessa história. Não deixe de se inscrever, também de comentar, compartilhar e curta. Confira também nas outras redes sociais Contos Pátia Lê. Eu te espero na próxima. Então, até lá!